Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Vamos falar, então, de um tema bem importante, né, nos dias de hoje, principalmente, que é como preparar um orçamento de segurança da informação e conquistar o board executivo. Essa é uma tarefa, muitas vezes, complexa e que, em muitos casos, os profissionais, né, das empresas têm dificuldade por conta de várias razões, né? Às vezes é pelo fato do, do diretor executivo, do CEO, ou, enfim, não entender muito sobre tecnologia, sobre os riscos de segurança, né? Sobre os incidentes que estão acontecendo. Muitas vezes é pela forma também como é levado o assunto para a alta direção, às vezes muito técnico, né? E aí a direção acaba não entendendo, né? E aí não acaba não aprovando, né? E a gente sempre ouve em toda empresa, a gente precisa de segurança. Vocês vão ver de todos hoje nas empresas, né? A gente precisa de segurança. Só que quando a gente vai levar para a alta direção algum tipo de necessidade, né? A gente sempre ouve, né? Qual o retorno que eu vou ter sobre esse investimento? Vai diminuir o custo em quanto? Né? Isso aí não vai trazer diferencial para nós. Que a gente ouve essas frases, é bem comum. Né? Ou também, a empresa imagina quanto que vai aumentar a receita para a nossa empresa. Isso aí vai melhorar os nossos produtos, os nossos processos. Eu até entendo que é importante, mas não é prioridade agora, né? Isso é muito comum a gente ver. E principalmente, né, é aquela questão que as empresas falam, né? Nunca aconteceu com a gente. Aí não quer dizer que não vai acontecer, né? Mas são questionamentos que a gente, né, sempre ouve. E é importante nós sabermos como apresentar essas necessidades para a alta gestão, para que eles possam entender e realmente aprovar investimentos quando necessário, né? Porque muitas vezes existe um desalinhamento entre a equipe de segurança e as necessidades, as expectativas e objetivos do negócio. Muitas vezes nós vemos também áreas que acabam pensando muito tecnicamente, né, e tentam convencer o board por determinada tecnologia, seja de hardware, seja de software, mas esse convencimento ele acaba indo por uma questão muito técnica. Ah, mas esse é melhor que aquele, ou aquele software está no quadrante mágico do Gartner e esse está menos. Enfim, muitas vezes isso é levado à alta gestão, mas sob o ponto de vista técnico, né? A gente sabe, nós também somos da área técnica de tecnologia, né? E quem é da área sempre, óbvio, pensa no negócio, mas acaba tendo um certo apego por tecnologias, por inovações tecnológicas, e que às vezes, para o negócio, realmente não é tão necessário naquele momento. E se a gente levar isso com esse formato, né, sob essa perspectiva, é mais difícil de a gente convencer, né, sobre a necessidade do investimento. E existe duas coisas que é importante a gente diferenciar, né, que é o ROI e o RONE. A gente sempre ouve falar, e o ROI, qual vai ser o ROI? Qual vai ser o retorno desse investimento? Né? Então, o ROI obviamente, ele concentra em avaliar os benefícios financeiros e ganhos obtidos em relação ao custo de investimento. Exemplo, se eu vou investir R$ 1.000 em marketing, vou ter 10 mil de retorno em vendas. Né? Isso é muito visível, é palpável.
Se eu vou investir 50 mil reais para reformar uma casa que vale 90 mil ou mais, né? Essa casa ela vai ser valorizada, né? Por exemplo, se eu vou estar em compliance com algum framework de segurança da informação, isso aumentou em 20% as nossas vendas, né? E esses cases aqui, apesar de ser exemplos, né? Mas realmente a gente percebe que as empresas hoje, principalmente, né, que se preocupam mais com segurança e que têm segurança, elas acabam aumentando as vendas. Por quê? Porque muitas empresas, muitos clientes estão procurando empresas confiáveis, porque hoje os negócios, né, dependem muito de tecnologia e tem muitos serviços, né, muitas tecnologias. Mas para você, né, do ponto de vista de empresa, investir em algum fornecedor, né, você tem que garantir que ele vai poder trazer a segurança que você espera. Então, o Royal, a gente consegue ver esse retorno. O Rony, no caso, seria o retorno sobre o não investimento, né? É o risco de não investimento, é o risco de não investir. E aí a diferença que a gente concentra em avaliar o impacto financeiro em relação aos custos de não investir. Aqui a gente tem alguns exemplos, né, para fazer a correlação com o ROI. Então, não investir em marketing exigirá um esforço maior dos vendedores, portanto, maior custo. Às vezes, se a gente olhar só sob o ponto de vista de investimento, não vamos gastar, né, com isso. Mas só que no final das contas está gastando mais com os vendedores, correndo atrás dos clientes, o tempo, né, hora homem, dos vendedores. Não investir na reforma da casa vai tornar mais difícil de vendê-la. Portanto, ela vai perder preço também e vai ter mais custos operacionais para manter a casa, fazer a manutenção. Não estar em compliance com algum framework de segurança, né, alguma boa prática de segurança da informação, também nós podemos perder clientes. E isso é algo que a gente vê muito, tá? Hoje, muitos clientes, eles estão exigindo dos seus fornecedores a segurança, e se o fornecedor não conseguir comprovar, né, de alguma maneira que está pensando em segurança, que está pensando em privacidade, que está realizando alguma ação, né, para trazer mais segurança, muitos clientes acabam saindo e trocando de fornecedor. Então, a gente pode também perder clientes, né? Então, não investir 100 mil em cibersegurança tem a chance de 5% de acontecer uma perda financeira de 3 milhões e danos à imagem. Então, às vezes, e é isso que a gente precisa explicar, né? De alguma forma, transformar isso em algo que a alta gestão possa entender. Então, como que a gente pode fazer para preparar um orçamento de segurança da informação? Primeiro, nós precisamos, né, quando a gente fala nós, você que está nos vendo nesse momento, né, como que eu posso fazer para aprovar um orçamento? Primeiro, é importante que você conheça o contexto da organização como um todo. Você não pode ter a visão apenas de um departamento ou um setor. Claro, você pode ter a visão do departamento ou do setor, mas tem que fazer a correlação deste departamento ou setor com o negócio. Entender qual é o negócio da minha empresa, né? Você tem que entender qual é o impacto da área de segurança para o negócio. O que pode acontecer, né, se a área de segurança não for tratada devidamente dentro de uma empresa? Qual é o impacto que pode trazer isso para o negócio? Né? Você tem que entender também o que tem valor para o negócio, o que é considerado o valor para o negócio. É a confidencialidade das informações? É a disponibilidade do seu serviço ou produto? É a integridade disso? Quais são esses aspectos que são mais relevantes? E aí, obviamente, também fazendo parte desse contexto, entendendo qual é o contexto da organização,
Você precisa saber quais são os clientes, quais são as expectativas e as necessidades dos clientes em relação à segurança da informação. Você começando por esse caminho, né, por este ponto de partida, você já vai entender o contexto, entender melhor o contexto e já vai conseguir fazer relações e avaliar se aquilo que você vai propor de investimentos faz sentido para a organização ou não. E você pensando dessa forma, muitas vezes você acaba ou não levando o assunto, né? Porque você vai fazer reflexões. Então, entendendo o contexto do negócio, né? As estratégias, visão, missão da empresa, valores, as expectativas dos clientes. E depois seria identificar os riscos e as oportunidades. Porque muitas vezes a gente observa que é enviado para a alta gestão a necessidade de investimento, seja em ferramentas, né, hardware, software, soluções, e que, às vezes, esse investimento não justifica porque o risco é muito baixo, e, às vezes, está sendo levado para o board algo que é menos relevante para o negócio, né? E está sendo deixado de lado algo que é mais crítico para o negócio, mas às vezes, sendo uma tecnologia que, né, às vezes, a equipe técnica acaba gostando, achando interessante e leva isso, mas às vezes é melhor investir menos, mas no ponto certo, do que você investir em uma tecnologia super de ponta, né? E às vezes aquilo não é o que vai minimizar o principal risco naquele momento. Então, é importante fazer essa avaliação de risco, né? Sempre pensando com base no contexto da organização. Quais são os riscos para o negócio? Tá? Pensando em negócio. E aqui, aproveitando, nós temos um webinar também que nós gravamos sobre a gestão de riscos. Se você quiser, depois também pode ver esse webinar falando sobre a gestão de riscos, que tem bastante relação, dá um bom direcionamento para vocês, tá? No canal da Debro do YouTube. Também, para que vocês possam identificar esses riscos e oportunidades, vocês precisam levantar os ativos. O que a gente precisa proteger? O que a gente precisa trazer segurança ou trazer privacidade? Precisa ser levantado os ativos principais para a organização, que também é um outro ponto relevante. Por quê? Porque se a gente não pensar o que a gente quer proteger, quais são os ativos, né? A gente não vai, muitas vezes, pode deixar passar aquilo que eu falei anteriormente. Vocês podem estar tentando pedir um orçamento, aprovar um orçamento que vai proteger algo que não é tão relevante para o negócio, pelo menos naquele momento. Então, identifique os ativos. Depois de identificar esses ativos, quais são as ameaças que podem trazer alguma consequência caso explore uma vulnerabilidade, né? Então, aqui trazendo isso para os dias atuais, né? Então, hoje, uma ameaça que está muito, muito evidente, e é o que está acontecendo muito nas empresas, é o ransomware, né? Então, esse ransomware, ele pode atacar o principal ativo de uma organização, que é um banco de dados de um sistema, ou são os arquivos, né, ou documentos, enfim, depende da empresa, o que é importante, né? Mas o ransomware é algo que é tão crítico. E, às vezes, a gente está preocupado em comprar o melhor equipamento, ou instalar o melhor software, e esquece que, conforme as pesquisas, os maiores problemas estão entrando, né? O ransomware, a maior causa de ransomware também é pelo fator humano, às vezes o despreparo do fator humano. Então, às vezes, ao invés de investir em algum equipamento ou software, às vezes precisa treinar, é mais prioridade treinar pessoas
do que investir em tecnologia. Às vezes, a prioridade é melhorar um processo do que investir em tecnologia. Mas, às vezes, óbvio que é necessário investir em tecnologia. Então, tem que sempre analisar esses três pontos, né? Pensar sobre processos, pensar sobre pessoas, pensar sobre tecnologia. Então, tem que avaliar isso, né? Fazendo esse levantamento dos ativos, sabendo quais são os ativos importantes, quais são as ameaças, quais são as vulnerabilidades, e se essas vulnerabilidades elas forem exploradas, né? Qual é o impacto que vai trazer para a organização? Isso é algo que a alta gestão precisa saber, porque qual é o impacto? É ficar indisponível, é ficar offline, né? O sistema ou toda a estrutura da empresa ficar offline por quanto tempo? Às vezes, na cabeça da alta gestão, eles estão funcionando, né? Toda a empresa está funcionando a todo vapor, e na cabeça da alta gestão, isso nunca vai parar. Mas, para quem precisa levar para ele essas informações, precisa trazer de forma que, se ocorrer determinada ação, vai poder parar o negócio, a empresa. E a empresa vai poder parar durante 2 horas? Muitas vezes não pode parar 2 horas. Claro, depende do negócio, mas isso precisa ser identificado. E aí, pensando nisso, vai ser necessário avaliar quais são os maiores riscos, né? Quais são os maiores riscos e quais são as oportunidades que eu tenho para mitigar, né, esses riscos. E aí, priorizar isso, tá? Depois, mais à frente, a gente vai fazer a conexão disso tudo com uma metodologia proposta. Depois que a gente identificou o risco, também uma coisa que é importante, pesquisar sobre notícias e incidentes similares, de negócios similares, né? Por exemplo, aqui a gente tem o relatório da IBM que o custo médio global de uma violação de dados foi de 4,3 milhões de dólares aproximadamente em 2022. Outra notícia que a gente também pesquisa, se vocês forem pesquisar, só no primeiro semestre agora de 2023, 23 bilhões de tentativas de ataques foram realizadas no Brasil. E às vezes a alta gestão ela não sabe dessas informações e ela não sabe que a empresa está com um risco eminente, né? Outra notícia: empresas de até 50 milhões de dólares foram as maiores vítimas de ransomware, e as pequenas, né, e médias empresas pagaram até 100 mil reais para recuperar os seus dados. Então, olha a quantidade de empresas que acabam ficando dentro desse escopo. E muitas vezes, repetindo, a alta gestão não sabe disso. Então, é importante que você traga evidências do que está realmente acontecendo no mundo de segurança, no mundo de privacidade, para que eles possam entender. E aí fazer toda essa correlação com o negócio, com os riscos, com os maiores riscos, né? E aí sim é que a gente vai pensar a solução. Que solução que a gente vai ter? Eu até já comentei, né, no tópico anterior, a gente precisa analisar qual solução que a gente vai trazer. É solução tecnológica? É melhoria de processos? São pessoas? A solução é ficar em compliance com alguma lei ou regulamento ou alguma norma? Se eu ficar em compliance, né, com algum regulamento, alguma norma, isso pode me trazer clientes? Pode fazer com que eu mantenha grandes clientes? Então, vocês percebem que aqui a gente não falou nada de techniquez, não falou nada de tecnologia até esse momento, né? Nós estamos falando mais a nível de governança, de gestão, de negócio. E aí, por fim, né, a gente precisa identificar qual é o ponto, né, desses 3 pilares que a gente é mais crítico e que eu preciso levar para a alta gestão para conseguir a aprovação desse orçamento, né? Como que essa solução ela pode aumentar ou preservar o lucro da empresa? E é isso, no final das contas, o que é a alta gestão, ela quer saber como que ela pode preservar, né, ou aumentar o lucro da empresa. Lembra quando a gente começou falando entre o ROI e o RONE?
Qual é o custo dos dados para a empresa? Qual é o custo de um vazamento de dados? Quanto que seria uma multa da LGPD, né, caso ocorresse uma determinada violação de dados? E o custo reputacional. Vocês observem que nas notícias, muitas empresas acabam perdendo muito dinheiro por conta da imagem. E sem contar, né, algo que é muito importante, que é muito negligenciado ou não faz parte da conta, que é o custo operacional de um incidente de segurança da informação, né, ou uma violação de dados. Imagina que a empresa ficou indisponível por 4 horas, por uma razão muito crítica. Por exemplo, quantas pessoas deixaram de vender, quantas pessoas deixaram de poder realizar o seu trabalho, né? Isso, se for colocar na ponta do lápis, né? Quanto que a empresa não estaria gastando? Às vezes, só essas 4 horas de parada já justificam o investimento. Por isso que essa correlação é importante. Então, o orçamento, né? É, o orçamento de segurança ele tem que estar alinhado com uma ou mais preocupações do board, né? Porque na maior parte das vezes, e é o foco da alta gestão, é pensar em questões estratégicas, planejamento, as decisões críticas de negócio que precisa tomar, né, para buscar identificar oportunidades para que a empresa possa crescer, né, para que a empresa possa enfrentar os desafios futuros, né, possa se manter no mercado, que são muitos esse trabalho, né, essas ações do board é muito crítica. Sobre a gestão de riscos, muitas vezes, né, o board ele fica analisando os riscos, mas do ponto de vista de negócio, do ponto de vista de governança, de gestão mais global. Ele fica analisando questões financeiras, operacionais, regulatórias e também de segurança cibernética. Mas, se às vezes a gente não consegue fazer a associação do risco com o negócio, muitas vezes eles não vão conseguir entender ou dar a prioridade necessária naquele momento, naquilo que você está propondo. Também, o que o board pode estar preocupado é com a cultura organizacional, né? Garantir que os valores da organização estejam alinhados com com seus objetivos estratégicos, avaliando como que a empresa pode continuar seguindo, né, os objetivos de crescimento, de cultura, de segurança interna, eu digo até segurança de trabalho, dependendo da empresa, né? Da própria cultura organizacional de pessoas, gestão de pessoas, né? Também o board executivo ele fica analisando inovações tecnológicas. Quais inovações tecnológicas eu posso trazer para melhorar a eficiência e competitividade da organização? Outro ponto, na relação com os investidores, né, a alta gestão ela também está avaliando o negócio, né? Ele está avaliando quais são as expectativas, as necessidades das partes interessadas, mas um nível mais abrangente. E aí, lembrem que isso tudo aqui nós falamos, já lá nos primeiros slides, nós fizemos uma relação. Então, segurança da informação alinhado ao negócio. Também a conformidade regulatória. Toda empresa, para funcionar, né, adequadamente, para que possa realmente crescer, trazer novidades, né, atender de forma adequada, seguindo, ela precisa seguir os regulamentos e as normas, as leis, né, do país ou local que ela está situada. Então, a alta gestão também analisa esses pontos. Em relação à empresa para o mercado, né, as relações públicas, a reputação da empresa,
né? Como que a empresa está se mostrando para o mercado, né? E, por fim, ele está pensando também em atender o cliente. Como atender bem o cliente? Como que o cliente vai estar integralmente satisfeito, né? Porque, às vezes, o nosso cliente ele está parcialmente satisfeito e a gente não, se não mede, né? Se a empresa não medir a satisfação do cliente, acaba não entendendo. Então, de uma forma macro de negócios, é isso que o board está preocupado nesse momento. E aonde que a gente coloca as questões de segurança? Marcos? Oi, Daniel. Obrigado. Eu acho esse slide, pessoal, talvez seja um dos mais importantes aqui hoje, né? A gente vê muito acontecendo da questão da segurança, como o Daniel comentou, né? Está desconectada com o negócio. Porque a pessoa que está levando essa proposta de orçamento, essa proposta de solução, acaba que não conecta isso com o que a direção está preocupada, que o negócio, né? O caminho que o negócio está indo. E nesse discurso que vai ser feito, né, para vender essa solução, né, para poder ter sucesso nessa abordagem com o board, tem que pensar em conectar com alguma dessas preocupações, né? Isso vai me trazer mais clientes, né? Vai ser uma inovação tecnológica, vai me trazer uma conformidade. Como é que isso vai me trazer, às vezes, uma melhoria para os investidores, né? Pegar uma questão de uma startup, muitas vezes tem investidores, né? E tudo que o investidor quer é retorno do financeiro dele, né? Se sofreu uma multa, sofreu uma sanção, se tiver um dano à imagem, tudo isso acaba, né, ferindo a relação com investidores. Então, levar isso no discurso, né, que isso vai melhorar esse ponto, vai maximizar isso. Ah, acho que tem que ser pensado olhando para isso aqui, né, e pensar sobre esses pontos. Ok. Vamos lá. Então, Posso, vai lá, posso tocar, Marcos. Daniel? Sim, Vamos lá? claro. Pessoal, a gente elaborou um fluxo que a gente chama de validação da solução de segurança, né, que a gente utiliza aí no nosso dia a dia, né, e a gente quer dividir isso com vocês, né? Como que a gente pode estar maximizando essa chance de poder vender essa solução para o board, né, de conquistar ele, né? Por mais que a gente tenha feito todo aquele levantamento, né, conhecendo o negócio, feito análise de riscos, né, entendendo as notícias que tem no mercado, entendendo a solução que a gente quer, vendo o ROI, o RONE, pode ser, né, que ainda a nossa solução precise de algumas validações, tá? E aí esse fluxo vai fazer isso, né? A primeira, né, é validar se realmente essa solução que você pensou de segurança para a organização, ela vai trazer algum retorno, né? Vai ser uma maior receita, vai diminuir o custo de alguma maneira, vai diminuir a probabilidade, né, de perda, né? Muitas vezes acontece, a gente pensa muito em segurança, pensa muito na perda, né, que seria muito a questão do RONE, de não fazer esse investimento, né? Vai melhorar algum processo da minha organização, né? Caso isso, né, não faça sentido, né, se você viu que a sua solução ainda não vai fazer isso, eu tenho que repensar ela, né, eu tenho que analisar essa caixinha novamente e trabalhar um pouco mais nessa minha solução. Caso sim, eu passei pela primeira caixinha, né, e realmente estou aprovado, pode passar, Daniel, por favor. Estou então, pode passar mais uma vez. Né? Ah, passou pela primeira caixinha, a próxima é o preço da solução. E aqui a gente vê uma caixinha onde acaba não passando muitas vezes, né? Porque às vezes o preço daquilo que foi pensado não é condizente com o faturamento da empresa. Né? Pensar em uma empresa que vende 500 mil por ano, 1 milhão por ano, e eu levar um orçamento de 100 mil reais para uma solução de segurança, dificilmente o board vai aprovar. Né? Porque ainda não é a realidade da empresa aquela solução. Né? Então eu tenho que fazer esse relacionamento, né, do valor da minha solução realmente com aquilo que a empresa fatura, com o momento real que ela está. Por isso que aquela primeira caixinha lá, na hora de elaboração do orçamento, conhecer o negócio é totalmente importante. Né, porque aqui você já vai começar a retirar das suas soluções, do que você viu no mercado, viu às vezes uma notícia, pô, isso aqui é legal fazer, poxa, que legal essa solução. Mas é para minha empresa isso? Ela tem como adquirir essa solução? Né? Se não, você tem que pensar em outra solução para o momento da empresa. Né? E aí você tem que repensar essa caixinha.
Né? Caso sim, né, estou no momento, né, tá legal, o preço está condizente, a gente vai para o custo associado, né? Porque não é às vezes só o preço da solução, ela tem outros custos. A gente pensa numa solução, mas tem o custo de implementação. Às vezes vou precisar contratar uma pessoa para que possa executar aquele processo, ou se for uma tecnologia, né, poder operar ela, vai ter custo de manutenção, vai ter custo de licença anual, tudo isso tem que ser pensado e levado também em consideração. A gente não pode esquecer dos custos, né, dos custos de operação, às vezes, daquela solução que foi pensada. Isso tem que entrar na conta. Isso tem que ser demonstrado, até porque isso gera, né, quando você leva isso para o board e mostra isso, às vezes no longo prazo, gera uma confiabilidade que aquela solução que você pensou, realmente você pensou, né, em todos esses aspectos, em médio e longo prazo também. O Carlos está comentando no chat que às vezes não vai para frente também por custo da implementação, né, da implantação da solução. É isso aí. Às vezes a gente vê muito também isso acontecendo, né, com questões que são, não sou contra, tá? Mas a gente vê, tipo, a questão é open source, é código aberto, é gratuito, né? A gente pode utilizar, mas tem alguém que tem que operar isso no dia a dia, né? E qual o custo de ter uma pessoa capacitada para fazer essa operação? Né? Isso também tem que entrar na conta, né? Não é porque a solução é gratuita que ela vai rodar de maneira gratuita da empresa, vai ter que ter alguém para manter isso, tá? E aí, passou por essa caixinha, né? A gente vai quais são as barreiras da direção. A gente tem conhecendo agora, né, o que a direção pensa, que o slide anterior mostrou, para mim um dos mais importantes aqui, é ver quais são as barreiras que a direção pode colocar aqui para não aprovar essa solução. A gente tem que pensar nessa estratégia, como é que eu vou abordar esse pessoal? Né? Eles têm desconhecimento daquele impacto, né? Não tem a maturidade ainda de segurança que a gente gostaria que tivesse, né? Ou está com foco em outras ações, a empresa está precisando vender, por exemplo, a empresa não tem tanto caixa. Poxa, a estratégia do diretor da empresa, do dono da empresa, vai estar em vender, em diminuir custo. Né? Então eu tenho que pensar que isso vão ser barreiras para ele aprovar esse meu orçamento. Eu tenho que adequar esse meu discurso, eu tenho que adequar essa minha solução, né, para isso, já pensando nessas barreiras também. Né? Eu não posso ir achando que a minha solução é a melhor do mundo, passei por realmente algo que vai trazer retorno, tem um preço legal, o custo está legal e o diretor vai aprovar. Às vezes não, né? Não tem mágica, né? Tem que entender quais são as barreiras. Né? A gente tem que bolar nossa estratégia aqui realmente, né? Como vai ser esse discurso e em quais daquelas preocupações que a gente vai abordar, né? Sabendo disso. Por exemplo, ele quer vender mais, então a minha solução pode ajudar a vender mais. Né? Ele quer dar mais, quer atender melhor os clientes, essa solução vai ajudar nisso também. Né? Então tem que tentar atingir nesse discurso, na hora da venda, né, toda a maior quantidade de preocupação de conseguir. Se sim, né, a gente vai para a apresentação. Né? Vamos apresentar aí isso para a direção. Pode passar, Daniel. E aí, como é que a gente, né, vai fazer essa apresentação? Como é que a gente aborda, né, esse grupo? Né? Tem que ser uma questão visual, né, pessoal? Temos que ter aí gráficos, dashboards, imagens. Né? Se chegar lá com um monte de texto, fica uma coisa cansativa, já algo que o pessoal não entende muito. Né? Se o board não é um board técnico, um board que entende segurança, né, não vai entender. Então tem que ser uma coisa que seja atrativa. Né? Tem que ser direto ao ponto, sem fazer rodeios. Né? Tem que chegar realmente direto e dizer, olha, temos essa solução, temos esse problema na organização, temos essas dificuldades, essa solução vai ajudar nisso, nisso, nesse ponto. Né? O mercado está se comportando de tal maneira, tem tido tantos ataques, se for algo, né, para solucionar isso. Ou os clientes estão vendo diferenciais, tem essa pesquisa que mostra esses diferenciais, que seria trazer dados qualitativos e quantitativos, né, trazer informações de mercado mesmo, né, informações às vezes reais dentro da empresa, né, tivemos tantos ataques esse mês, tivemos tantas indisponibilidades, ou nosso concorrente aconteceu tal situação, né, o mercado está se comportando de tal maneira, trazer esses dados, mostrar a realidade, né, evitar techniquez, como está ali, mostrar exemplos recentes de incidentes, né, isso ajuda a convencer também e ele se manter informado, apresentar aquela análise de riscos, né, ou mostrar por que eu cheguei naquela solução, por que eu vi que tem esse impacto para a organização, por que tem essa probabilidade disso acontecer aqui dentro, né, demonstrar que você analisou o negócio, que não é só uma visão, né, de tecnologia ou de segurança, enfim,
né? É uma visão de negócio, isso é muito importante. Sempre dizer que vocês estão defendendo um negócio, né? Demonstrar aquele relacionamento com a exploração do board, como eu falei, demonstrar, né, que realmente é com o negócio, e mostrar a eficiência dessa solução. Olha, essa solução vai ajudar a minimizar tais riscos, né, vai ajudar a maximizar a receita, se for o caso, isso é bem importante, as soluções que possam ajudar a maximizar a receita, sejam, como a gente falou, pela tecnologia, seja melhoria de processos, seja melhorando questões de vendas, tudo isso vai ajudar a maximizar a receita, né, mas nunca tentar convencer por medo. Chegar lá, mostrar vários incidentes, olha, isso aqui vai acontecer aqui, é iminente, isso vai acontecer aqui, nós estamos aí com risco gravíssimo, né, qualquer momento, vai tentar convencer por medo gera uma barreira, né, tem que tentar convencer ele pela conscientização mesmo, mostrando, isso aqui é bala de prata, pô, seguindo esses passos que a gente está conversando aqui, todo o meu orçamento vai ser aprovado? Não, né, não, a gente sabe que não é assim que funciona, mas temos certeza que vai ajudar bastante, né, você levar, esse discurso dessa maneira, né, gastando sim um tempinho aqui para elaborar isso, pensar, analisar, da perspectiva de negócio, de gestão, de direção, né, e levar as informações dessa maneira, com certeza vai maximizar mais as chances, de receber um sim, aí nas suas, nos seus orçamentos de segurança, tá. E aí, pessoal, a gente, consolidou todas essas informações no que a gente chamou de Information Security Budget Canvas, né, usar Canvas hoje tá na moda, né, e a gente, elaborou isso, tá, para passar para vocês. É algo que passa por todos os pontos aqui que a gente, comentou, tá, para vocês validarem as suas ideias, validar os seus orçamentos. Temos certeza que muitas dessas vocês vão ver que não passava por todas as etapas, então é importante rever isso. Né, então a gente aqui só explicando rapidinho, né, todas as etapas que a gente comentou aqui, lá em cima tem o negócio da empresa, descrever realmente, né, vocês podem imprimir isso aqui e botar lá num Miro, né, colocar em outra ferramenta e utilizar, realmente, né, então qual é o negócio da empresa, descrever realmente ali qual é o negócio, entender, mostrar que entendeu sobre isso, qual é o faturamento anual da empresa, né, a gente tem que levantar essa informação, porque isso vai, como a gente comentou, vai impactar totalmente a decisão da solução lá no futuro. Não adianta botar uma solução que a empresa não pode pagar ou que está fora do orçamento dela, né, é importante conhecer isso. Aqui na avaliação de riscos e oportunidades, né, é para vocês poderem preencher aqui, né, relacionado ao que vocês estão pensando para o negócio, e verificar, né, se isso vai ter um impacto financeiro, né, lembrando que a oportunidade pode ter um impacto financeiro alto aqui, uma coisa positiva, né, risco ou oportunidade, né, mas é importante definir os critérios antes, tá, definir, tá, eu vou ter que definir um financeiro aqui baixo, médio e alto. O que que é baixo, médio e alto para minha organização? A margem da reputação, o que que vai ser, né, um impacto baixo, médio e alto? Vai ser, por exemplo, pensando numa questão positiva, né, eu vou tomar uma ação e a minha empresa vai ter uma divulgação a nível nacional sobre uma situação que a gente implementou aqui, né, ou, né, tive um vazamento de dados, né, pode impactar a nível nacional a reputação da empresa, né, então isso vai ter um impacto alto também, né, de uma maneira negativa, né. A justificativa é sempre importante para vocês repensarem, né, sobre o que vocês estão pontuando, né, então ali impacto em a justificativa, né, descrever realmente, olha, é alto o financeiro por conta disso, ou médio, ou baixo, enfim, né. E a justificativa da probabilidade, né, a probabilidade geralmente vai acontecer dependendo do que eu tenho de controle na minha organização, né. Se eu não tenho, por exemplo, um antivírus, a chance de eu pegar um vírus é muito maior, né, por exemplo, né, então a probabilidade vai ser mais alta, né, então dependendo dos processos que eu tenho na minha organização, dos controles de segurança, enfim, de outras ações que eu tenho, a probabilidade daquele risco ou oportunidade de se materializar, ele vai ser maior. Então tem que ser também pensado quais são esses meus critérios, como é que eu defino essa probabilidade? Eu vou justificar isso aqui do lado, tá, justamente para esse Canvas tem o objetivo de vocês fazendo o exercício de como vocês vão levar isso para a direção e também amadurecendo a ideia, né, como o Daniel comentou antes, no início, né, nem sempre a ideia que a gente tem, né, é o que deveria, né, ser levado, né, a gente tem que repensar ela e realmente levar aquilo que é direcionado para um negócio, para a gestão da empresa. Notícias relacionadas aqui, podem botar o link, podem descrever a notícia, enfim, realmente é algo que vai embasar e também ajuda a embasar a probabilidade, tá, pessoal? Se eu tenho muitos incidentes acontecendo, pegar e tá tendo vários incidentes em empresas do ramo da saúde, por exemplo,
né? Então, a probabilidade é mais alta, eu tenho mais números de ataques direcionados à empresa da área da saúde, né? Isso me ajuda a reforçar também que eu preciso de investimentos em alguma solução, né? Em alguma necessidade da minha empresa. A solução proposta, descrever a solução, né? O que que ela faz, qual o benefício que ela vai trazer, né? Ali embaixo a gente tem qual é o ROI e o RONE, né? Isso vai me trazer um retorno do investimento? Né, o que que ela pode me trazer aí de retorno do meu investimento? Às vezes a gente fala pode, porque às vezes não é como a gente dizer qualitativo, né? Às vezes a gente sabe que algumas coisas são apostas, né? E a direção ela vai apostar naquela solução, né? No fim, a maioria das coisas a gente acaba apostando, né? Quando eu invisto meu em marketing, a gente não sabe quanto que aquilo vai retornar realmente. Eu estou apostando aquele dinheiro, né? Esperando um retorno, né, maior do que aquele investimento. Né, a mesma coisa o Rony, né? Se eu deixar de investir, o que que pode acontecer, né? O que que eu estou perdendo às vezes de oportunidade ou que risco eu estou correndo, né? Então aqui a gente tem que repensar, pensar sobre isso e escrever aqui, descrever, né? À direita a gente tem ali qual o valor do investimento, né? Obviamente o valor de investimento, o valor de custos, né, para a operação, tudo isso tem que entrar aqui, como a gente comentou antes, né? E as barreiras para a direção não aprovar a solução. Pensem aqui, quais são essas barreiras, né, que a direção pode não aprovar. Ali embaixo a gente tem aquele fluxo de validação, né, passem por todas essas caixinhas, né, depois de preencher os campos. Tenho certeza que à medida que vocês forem preenchendo, né, já vão estar olhando para as caixinhas lá embaixo, já pensando se realmente, né, está sendo aprovado em cada uma daqueles momentos, que é super importante, né, antes de ir para a solução validada, não, agora minha solução pode ser aprovada. Muitas vezes, pessoal, assim, a empresa tá tendo muito ataque de um número que saiu ano passado, né, foi que 82% dos ataques começam com phishing, por exemplo. Aí a solução que a gente pode pensar às vezes, pô, então vou ter um anti-phishing, né, vou botar aqui uma solução, aqui um anti-spam, né, para bloquear isso. Só que às vezes a melhor solução para minimizar esse risco não vai ser ter um anti-spam, vai ser ter um programa de conscientização e treinamento dos meus colaboradores, né. Então isso pode mudar, porque vocês vão ver que isso vai trazer às vezes um retorno muito maior, né, do que eu implementar uma solução e às vezes até mais barato. E às vezes aderente, às vezes para a solução pra solução, vai ser aderente à organização naquele momento, por exemplo, né, que às vezes o custo de uma solução técnica é mais caro e o programa de concessão se torna mais barato. Então tudo isso vocês podem avaliar várias soluções que atendem às vezes a mesma situação, o mesmo problema, o mesmo risco, né, e às vezes se torna um motivo a mais aí para se tornar mais barato, né, com certeza fica mais fácil para a direção aprovar, né, e vai minimizar o mesmo risco, né, então e vai trazer às vezes outros benefícios além, né, só do que por exemplo, o phishing, né, vai trazer outros benefícios com certeza para a organização. Então isso tudo tem que ser avaliado aqui. E aí vocês podem baixar esse material, tá numa qualidade, em maior qualidade, tá, pessoal? Nesse link, tá disponível para baixar, tem o QR Code, tem o link, a gente vai botar aqui no chat, o link também, depois já coloco aqui para vocês, tá? Pode ser baixado lá isso também. A gente vai colocar depois também no vídeo, quando a gente subir para o YouTube, a gente coloca também no comentário, tá? E também deixar aqui um convite para vocês. Pode passar, Daniel, por favor. É o nosso curso de implementador da 27001, né? Um curso bem legal, está sendo muito bem aceito, né? Tem aqui, eu já vi aqui no grupo, tem já umas pessoas que já fizeram, né? Já foram nossos alunos. Então, né, acho que é bem interessante esse curso. A gente fala da ISO 27001 sem o Techniquez, né? A gente não faz leitura, não é um curso de leitura de norma, é realmente explicando aí na prática como implementar essa nova ISO, né? Todos os requisitos e controles. É um curso bem interessante também. Tem alguns benefícios aqui, né? Tem os templates, checklists, políticas, né? A gente tem alguns materiais, além de um grupo, né? Dos profissionais aí da área, né? O Rogério, o Carlos, eles estão comentando, né? Foram nossos alunos na primeira turma aí em junho, tá? Pessoal, a gente fica à disposição para tirar suas dúvidas, né? Quem quiser também abrir o microfone, conversar, dar sua opinião, é muito legal, tá? Fiquem à vontade, a gente fica mais uns minutinhos aqui para conversar com vocês. Isso aí, pessoal. Se tiver dúvida, querem fazer perguntas, tranquilo então. A gente colocou o link ali, né?
Ficou bem claro a resposta aí. Beleza, pessoal? Sigam a gente nas redes sociais, né, nos nossos canais de comunicação, que a gente sempre vai estar colocando informações relevantes, né, dessa área de segurança, mais sistemas de gestão, né, sempre relacionado à segurança da informação, privacidade de dados, e nos colocamos à disposição também por e-mail, se quiserem nos contactar diretamente pelo LinkedIn. Não temos dúvidas aí, então. Beleza, muito obrigado pela participação de todos. Um abraço e até mais. Obrigado, pessoal. Se vemos aí.